E aí galera, bem-vindas e bem-vindos para a nossa leitura de cartas de hoje aqui no canal. Eu sou o Leandro, estamos começando mais um Momento Consulta seu aqui comigo. E qual é o assunto que a gente vai tratar dessa vez? O que ele ou ela imagina comigo? Vai ter uma atitude? Então é uma leitura de cartas importante para você saber o que a pessoa de quem você gosta pode imaginar para viver ao seu lado, quais são as ideias, né? Quais são os pensamentos, as intenções que passam pela cabeça dele ou dela. A gente vai falar disso aqui e também a gente vai falar se vai rolar uma atitude ou se é uma pessoa que vai te enrolar, né? Se vai ter uma atitude ou se vai te enrolar. Importantíssimo você saber disso também, né? Para entender melhor o que esperar. Para a gente conversar a respeito então dessas questões, vamos aos nossos 3 oráculos, tarot tradicional, aqui na Arte das Bruxas, o Everyday Witch Tarot que eu gosto de usar. O baralho cigano de hoje na mesa é o deck da Ivana Regina e aqui tarot temático Book of Shadows, que eu sempre gosto de combinar na mesma leitura com o tarot tradicional, sempre adiciona informações aí muito importantes. Então esses são os 3 oráculos que eu vou usar e você vai escolher uma das 2 pedrinhas aqui para ganhar a sua mensagem. Caso você fique numa dúvida muito grande e sinta que precisa participar das 2 leituras, fica à vontade, tá? Mas você pode escolher aqui, olha. Então na minha mão esquerda, ágata natural, na minha mão direita, ametista. Escolhe nesse momento, pausa o vídeo se você precisar, caso te bata aí uma dúvida, né? E aproveita o instante para convidar você que está aqui pela primeira vez. Se o YouTube te recomendou esse vídeo, né? Então não é por acaso que você chegou para participar dessa leitura. Vai ter uma resposta importante aqui para você e é a sua oportunidade então de se inscrever, ativar as notificações e começar a participar comigo no dia a dia, tanto aqui no Oráculo Diário. Sim, nosso canal mudou de nome, chamava Baralho Cigano Diário, agora chama Oráculo Diário. Eu falei disso ontem, né? Porque agora a gente está com um formato de leitura com tarô e o baralho cigano. Então você passa a me acompanhar aqui e também no Lunação Esoterismo. Eu estou nos 2 canais diariamente, tá? O vídeo de lá já rolou hoje e agora vamos para a nossa leitura aqui do Oráculo Diário. Vou começar usando então a ágata natural, né? A ametista vem para a mesa depois. Enquanto eu fazia essa comunicação, julgo que foi o tempo aí adequado para você poder escolher. E vamos começar então a trabalhar aqui. A ordem de leitura que eu faço é sempre começando pelo tarot tradicional, depois o baralho cigano e aí eu vou para o Book of Shadows. Arrumando aqui os arcanos maiores então para você. E vale salientar, né? É aqui então a sua consulta de hoje comigo. Se você já participou do canal Lunação Esoterismo, então você já teve um tema lá, agora tem um tema aqui, né? Nos 2 canais é como se você estivesse recebendo uma consulta comigo. Então não tenha pressa, né? É uma leitura bem detalhada. É importante você pegar o vídeo para assistir quando você pode ficar alguns minutos aqui comigo para não deixar escapar detalhes do que eu tenho para te falar. Os arcanos maiores já estão certinho aqui. Agora eu pego o monte dos menores. Bora lá. 3 combinações então. Arcano maior e arcano menor na sua primeira combinação aqui formam o enforcado com o 6 de paus. Na segunda combinação nós temos a imperatriz e temos o cavaleiro de copas. E na terceira a gente tem o diabo com o 5 de espadas. Bom, então vamos tirar os montes, vamos deixar na mesa só as cartas abertas que fazem parte aí do nosso jogo. Lá na primeira combinação com o enforcado e o 6 de paus, né, para a gente começar respondendo então o que ele ou ela imagina com você,
nós temos uma pessoa que está imaginando uma situação de entendimento, de harmonia, de compatibilidade, de uma troca de ideias muito importante. Alguém que vê para viver com você situações que sejam diferentes daquelas que já são conhecidas, uma coisa de se mudar a rotina, de experimentar coisas novas, um novo olhar, né? Então é alguém que vê situações realmente diferentes para acontecer ao seu lado. Isso eu acredito que traga uma inspiração, porque bate aquela curiosidade dele ou dela de saber o que tem para acontecer entre vocês. Essas cartas aqui mostram alguém que se propõe, tá? O enforcado, se de repente pode mostrar estagnação, as coisas sem movimento, né? Mãos atadas ali, depende do que se combina com ele, né? Já que nós estamos usando essa forma de ler o tarô, que é de combinar um arcano menor com o maior, porque o arcano maior é muito abrangente em ideias que ele transmite, o menor acaba dando uma direcionada nele, né? E como nós temos o 6 de paus, que traz uma ideia de entendimento, de reciprocidade, né? de harmonia, de superar conflitos, então é alguém que imagina com você uma possibilidade de viver uma relação onde as coisas possam ser leves. De repente é aquela pessoa que vem de uma experiência afetiva, onde houve muitos problemas, muitas diferenças, mais diferenças do que semelhanças e aquele choque, aqueles atritos o tempo todo. Então é alguém que está imaginando que com você a situação é mais leve, que flui melhor e isso traz um novo olhar, né? Isso mostra alguém se propondo a viver. Tá? Então, é alguém que está imaginando uma experiência nova de vida e isso está trazendo uma inspiração aí, tá? Aqui, na segunda combinação, onde nós temos a Imperatriz com o Cavaleiro de Copas, é uma combinação muito boa, porque a Imperatriz traz muito da energia do amor, é alguém que se vê ao seu lado de uma forma a viver algo que de repente traga mais possibilidades. Então, é aquela pessoa se propondo, se permitindo e não querendo de repente só ficar no superficial, porque a Imperatriz tem muito de conquista, muito da energia do amor, de troca afetiva, daquilo que pode crescer. É um terreno fértil ali para que sementes sejam lançadas e gerem bons frutos, né? E isso tem muito a ver com continuidade, com aquilo que a gente realmente quer fazer acontecer de uma forma mais duradoura, mais firme, tá legal? Junto com o Cavaleiro de Copas, que mostra muito de alguém que está vendo entre vocês sentimentos recíprocos, afinidades, então assim, propósitos iguais. De repente é aquela pessoa que está vendo que entre vocês há uma sintonia. É assim, o que ele ou ela quer viver, essa pessoa percebe que você também está afim. Então, são duas pessoas caminhando na mesma direção aqui, né? E alguém imaginando, então, esse contexto onde as coisas possam se desenrolar entre vocês, possam progredir, né? Gerar frutos. Muito como consequência do que a gente está vendo aqui, de uma inspiração, de alguém que vê uma relação mais leve, mais harmoniosa, né? Com menos conflitos. É claro que algum conflito a gente sempre vai ter, mas é alguém que está imaginando com você e por aquilo que vê em você, né? Por aquilo que já conhece ou que está conhecendo de você, né? Exatamente uma energia que flui melhor. E aí é claro que as nossas ideias já alcançam mais possibilidades, então é de fato a pessoa se imaginando aqui nesse contexto da Imperatriz com você, né? Onde vocês podem progredir juntos, alcançar realizações, uma troca afetiva, sentimentos fluindo, né? Realmente aqui um podendo acolher o outro e se permitindo viver. É alguém que imagina um contexto de relação onde as ideias possam ser colocadas e as situações assim que representem o que sai da rotina tem um espaço para acontecer. Aquela ideia meio do não convencional, sabe? Ideias diferentes, não precisa se assustar também, não é aquela pessoa que vai querer ficar te propondo situações exóticas aí, né? E te deixando numa enrascada, numa saia justa também. Não é isso, mas a gente vê um espírito aqui de aventura, não no sentido de alguém que vai te tratar como uma aventura, mas alguém que quer se aventurar com você. Entende a diferença? Então, a gente tem essas ideias aqui nessa combinação, tá? Vindo para cá agora, no diabo com o 5 de espadas, o que nós temos?
eu vou relacionar muito essa combinação lá com a primeira, onde eu citei exatamente a ideia de alguém que está vendo em você, na sua companhia, está imaginando com você um relacionamento mais leve, mais harmonia, mais compatibilidade, tá? E eu falei sobre a grande possibilidade de alguém ter essa visão exatamente por vir de uma experiência onde havia mais diferenças do que semelhanças, então muitos atritos, né? E a coisa com dificuldade ali de fluir. Então alguém que, né, se desvencilhou de um relacionamento com essa característica, muito provavelmente aí. E essa combinação aponta justamente para a situação da qual ele ou ela quer se desvencilhar de vez, né? Que é a do diabo com esses 5 de espadas, onde os erros se repetem aqui, né? Por falta de personalidade, tá? Por se deixar de viver aquilo que se quer viver e aí ficar se preocupando com contexto social, com o que vão dizer, com o que vão pensar. Então eu acho que alguém que sofreu muito por causa disso, né? Aí a gente pega aquela ideia de estar de mãos atadas ali no enforcado, né? Como alguém que provavelmente tinha muitas ideias para colocar em prática, mas não conseguiu com outra pessoa com quem se envolveu. E tá imaginando que com você exista mais espaço, exatamente para vocês aproveitarem, né? Para que vocês se soltem e não fiquem tão apegados a o que vão pensar, o que vão dizer. É a coisa de se matar as vontades mesmo, sabe? Então alguém que imagina uma relação com você, ou as coisas acontecendo ao seu lado, mais ou menos nesse formato, com mais espontaneidade, em outras palavras. Então, a gente está vendo uma situação aqui bem interessante de alguém que está sentindo um clima legal com você, né? Essa combinação, inclusive, aqui pode colocar uma dose aí de um tempero a mais, né? Dentro do que essa pessoa está imaginando viver ao seu lado. Então, sai daquela convencionalidade, daquela rotina, daquela coisa mais quadrada, para ter um tempero maior aí. Alguém que está querendo viver esse tipo de situação e de repente entende que você corresponde nisso. Eu entendo que seja positivo isso daqui, tá? Porque traz uma dose maior aí de desejo, onde se viva espontaneamente, né? Com personalidade, sem se preocupar com o que os outros dizem, e aí acaba essa sensação aqui dos 5 de espadas de ficar caindo no mesmo problema, né? Daquela pessoa que quer viver, que quer aproveitar, que tem ideias diferentes, pode ser uma pessoa criativa, né? E às vezes se frustra por propor ideias que não são recebidas, né? Então pode ser aquele alguém que, por exemplo, já propôs algumas situações para alguém com quem se envolveu e a pessoa não topou. E aí é alguém que se frustrava com isso e vê que com você pode ser diferente. Então eu entendo que é uma situação aqui realmente bem positiva que essas cartas passam e reforçando, não é alguém que está buscando só sexo com você, caso você pense, né? Porque, então é aquela pessoa que vai vir com umas ideias aí de a gente fazer tais situações, aquela pessoa que quer realizar fantasias e só vai me ver para isso. Não, né? Porque falamos da Imperatriz a respeito de vocês poderem crescer, uma troca afetiva ali, crescer juntos, né? Com realizações, com a sensação da conquista. Então, por isso eu disse que aqui há um tempero, certo? E sobre atitude? É alguém que só está pensando em tudo isso e vai agir ou vai te enrolar? A gente tem uma ideia interessante aqui no Cavaleiro de Copas, mostrando alguém que vai providenciar aquilo que quer viver. Então, o próprio tarô aqui já está nos dando um indício de alguém que vai ter uma atitude com você, sim. Aquela pessoa que não vai ficar te enrolando, né? Que tende a ir direto ao ponto aí. Mas a gente não vai se precipitar nessa resposta. Por quê? Vamos abrir para você agora o baralho cigano. Vamos lá. Aí o tarô das bruxas permanece aberto, para de repente a gente ainda recuperar informações, combinar cartas, né? Eu costumo dizer, dentro de uma consulta não há fio solto, a gente sempre vê uma possibilidade aí de um oráculo conversar, entre aspas, né, com o outro, onde as cartas se combinam. Olha só, então no baralho cigano, as suas 3 cartas aqui são o Jardim, a carta do Homem
e a carta dos lírios. O jardim, mostrando então que ele ou ela imagina com você, é uma carta muito positiva, porque ela vai combinar bastante com a imperatriz, no sentido do que eu falei, de um terreno fértil para boas sementes aí germinarem entre vocês. Então é alguém que está otimista quanto ao que vocês têm para viver juntos, é alguém que está encontrando em você afinidades, está encontrando em você uma energia muito compatível quanto à vontade de viver. E aí o jardim mostra exatamente um espaço para se plantar e colher. Aqui é uma carta que indica possibilidades entre vocês, tá? Uma vida compartilhada com a chance de um poder cuidar do outro, né? Então é uma carta que traz grandes possibilidades, alguém que está se vendo ao seu lado, tá? A carta dos lírios indica um sentimento de bem-estar que se alguém vê com você, é alguém que está imaginando realmente poder viver uma relação que seja mais harmoniosa do que conflitante. Como nós dissemos também, passando lá pelo seu tarô, e eu falei muito sobre isso aqui na primeira combinação, né, do enforcado com o 6 de paus, alguém que está imaginando ao seu lado mais harmonia, né? Então, conflitos que são superados, mais afinidades, um sentimento que flui, né, de uma forma que seja mais leve de se experimentar. E os lírios combinam com isso. Alguém que está imaginando poder viver uma relação onde não fica acontecendo a coisa de brigar por qualquer coisa, né, de muita satisfação por falta de confiar, né, então aquelas inseguranças, muito ciúme. É alguém que tem a perspectiva de poder viver uma situação aqui mais tranquila ao seu lado e está vendo caminho para isso, tá? A carta do homem indica alguém que está com a cabeça no lugar, pensando em tudo isso. Então não é aquela pessoa imaginando essas coisas na base da empolgação e de repente vai mudar de ideia. A carta do homem com um lado mais de razão do que de emoção que ela traz para nós na mesa, eu acho que dá um equilíbrio legal aqui na leitura. Por quê? A gente está vendo alguém que está afim, né, que está vendo algumas características aqui muito importantes com você de afinidades, de um clima leve de entendimento. É alguém que está se vendo ao seu lado, né? Está buscando aqui caminhos para que exista a expressão afetiva, e nós temos essa parte aqui, né, de um tempero, como eu falei, como eu detalhei bastante ali, na combinação do diabo com o 5 de espadas, onde esse diabo vai ajudar muito na questão de quando a pessoa se sente ali um pouquinho frustrada por coisas que se repetem, né, no que diz respeito ao que ele ou ela quer fazer e não consegue na companhia de alguém. Então é alguém vendo que com você é possível, alguém que se sente bem ao seu lado, né? E por isso mesmo eu acho que essa carta do homem traz um equilíbrio legal, por mostrar mesmo, como eu falei, alguém que não está na base da empolgação, né? Existe aqui uma consciência desses detalhes que essa pessoa vê em você, desses pontos que combinam e de quanto a pessoa sente que vocês podem ficar à vontade juntos, tá? Para colocar em prática algumas ideias aí, né? Que eu acho que vão incrementar a relação, principalmente com esse diabo aí, tá? E também com o cavaleiro de copas, por que não dizer, né? Já que aqui a gente tem alguém que vai buscar fazer acontecer, né? Então é experimentar a energia do amor, não ficar guardando para si, certo? Então o baralho cigano somou ideias pra gente dessa maneira. A gente coloca agora o Book of Shadows, e aí, com todas as cartas na mesa, eu chego às conclusões, aos finalmentes aqui com vocês, né? Então eu estou colocando ideias até o momento. Quando todas as cartas já estiverem aqui, aí a gente passa de fato a nossa conclusão. Já temos o tarô das bruxas ali no alto, o baralho cigano ali do lado, e agora vem o Book of Shadows aqui completando a mesa. Se você sente que ainda está faltando respostas, pelo que eu acabei de dizer, não terminei a sua leitura aqui, a sua consulta. Eu estou pegando ideias das cartas, com todas elas abertas na mesa, aí sim. Por isso que eu falei que é importante você pegar o vídeo na hora em que você puder, de fato, passar esses minutos comigo, né? É uma consulta que você está recebendo. Aqui nós temos o arcano 20,
que é o arcano da iniciação. Nós temos o 5 do elemento ar, que é a carta da quiromancia. E nós temos aqui o arcano 4, que é o Deus. Bom, então o que essas 3 cartas do Book of Shadows passam para nós? Somando informações ao que ele ou ela imagina com você e se vai tomar uma atitude, se vai ter uma atitude, né? Ou se vai te enrolar. O arcano da iniciação mostra uma pessoa disposta a deixar para trás o que tiver para deixar para poder viver algo com você. Então é alguém que está vendo o caminho, é alguém que se imagina realmente ao seu lado, né? E aí a gente já começa a passar as nossas conclusões. O que essa pessoa imagina com você? Então, viver de fato uma relação onde exista companheirismo, onde exista troca afetiva, é alguém se vendo ao seu lado, sentindo que dá para ser uma relação mais leve, né? Que existe um olhar mais profundo aí quanto ao que vocês têm para experimentar juntos. É alguém que vê que você topa também viver ideias diferentes, que as coisas não ficam naquela rotina, que dá para incrementar, né? Que dá para um ficar à vontade com o outro aí para expressar sentimentos, para também realizar fantasias, por que não, né? Esse incremento ali do diabo com desejos também fazendo parte disso. Então tudo isso está trazendo qualidades, né? O jardim está falando de alguém que imagina um espaço ali onde vocês possam plantar e colher, ou seja, são perspectivas futuras desse alguém com você, já olhando mais adiante. Então a gente não vê uma pessoa só querendo, por exemplo, te levar para a cama e depois pular fora, né? Não é isso, caso tenha batido em algum momento a preocupação devido ao diabo que nós vimos ali, com as palavras que eu coloquei na interpretação dele. Então não é só isso, o diabo trouxe realmente um tempero legal aí, né? E agora essa iniciação está falando de o que a pessoa precisa deixar para trás, vai deixar, né? Para olhar para o que vocês têm para viver agora. É uma renovação do sentimento. Então alguém que está vendo em você uma oportunidade de recomeçar a vida amorosa, de refazer, sabe? As coisas e caminhar com passos agora que possam valer mais a pena, tá? Aqui vem a ideia de se viver algo que seja mais profundo. Então alguém que está imaginando com você viver uma relação onde vocês possam se aprofundar, onde exista uma conexão aí realmente mais profunda, mais espiritual até pelo que a gente está vendo ali com o que você pode observar na imagem da carta, né? Então não é alguém só se deixando guiar por atração física, por desejo, só buscando uma aventura com você e tchau. Não é isso, tá? A carta da quiromancia aqui mostra exatamente a atitude. Então é alguém que vai te enrolar? Não, é alguém que está chamando a responsabilidade aqui para fazer acontecer. E a carta do Deus traz certeza, convicção. E aí isso combina muito com o homem ali do baralho cigano, onde eu falei que não é alguém imaginando essas coisas na base da empolgação, né? Só na emoção, tem consciência também. Então alguém que está vendo em você, né? Muito de consistência com o que vocês têm para experimentar juntos, tá? Então são cartas muito boas. A gente já havia visto, né, uma ideia sobre atitude lá no Cavaleiro de Copas, que é movimento, e agora a gente confirma aqui com essa carta da quiromancia, que é propriamente a atitude, que é a pessoa que sabe que está nas mãos dela fazer o que deve ser feito e tem a certeza para isso aqui na carta do Deus, tá bom? Então, essa foi a sua leitura, né? Vimos muito do que ele ou ela está imaginando viver com você. E eu coloquei detalhes aí na sua leitura, então não foi só, é relacionamento, é só algo casual, ou só assim, só assado, né? Eu trouxe detalhes aí, então por isso que eu falo, para você ficar comigo do começo ao fim do que eu tenho para te falar, para não escapar os detalhes que você tem a possibilidade aqui dentro da sua consulta de hoje comigo. Então deixa o like se você gostou, né? Me dá um feedback aí, me conta como é que as cartas funcionaram para você, como é que você se sentiu, né, ao saber disso, se você já nota algumas questões que foram levantadas aqui por mim, porque às vezes a gente já percebe, né, um pouco disso e o tarô nos traz confirmações ou nos ajuda a entender melhor alguns pontos. Então, vamos interagir, usa os comentários aí para isso também, tá? Bom, agora eu vou recolher para nós seguirmos aqui no atendimento a galera que escolheu a outra pedra.
Vamos lá, trocando então a ágata natural pela ametista. Tá ali no pentáculo junto com os gnomos. Vamos às suas cartas, arrumando aqui os arcanos maiores. Mesma coisa que eu falei pra galera que participou com a outra pedrinha, falo aqui pra você, caso você não tenha ouvido lá no comecinho do vídeo, tá? É a sua consulta de hoje aqui comigo, nesse formato. É realmente uma consulta que você pode receber por dia, né? Então, fica até o final para não deixar escapar detalhes. Se você não pode assistir agora, de repente considera aí um momentinho mais tarde, onde for mais propício para você dar uma pausa no dia e realmente parar para ouvir. Senão você sai no meio, aí pode achar que é uma coisa e era outra, né? Porque a conclusão mesmo eu só posso passar com todas as cartas abertas. Tá pronto aqui o nosso tarô, vamos às suas cartas. Primeira combinação para você vem com a Torre e a Rainha de Copas. A segunda vem com o Diabo e o 5 de Paus. O Diabo não, a Morte, perdão. A Morte e o 5 de Paus. Na terceira nós temos a Força e o 6 de Espadas. Muito bem. Então, essa combinação, se eu não me engano, ou aqui no Oráculo Diário, ou lá no canal Lunação Esoterismo, em algum desses dias aí saiu exatamente essa combinação aqui, se eu não estou enganado. Se alguém participou e se lembra, me diz aí nos comentários. Se eu não estou enganado, isso aconteceu. Vamos lá, o que ele ou ela está imaginando então com você? E vamos ver se é alguém que vai tomar atitude ou se vai te enrolar. Na primeira combinação ali com a Torre e a Rainha de Copas, a gente tem uma situação muito positiva. Um olhar dele ou dela para você no que diz respeito a uma reconstrução, tá? A Torre marca esse momento, que é de a gente poder refazer a vida e fazer acontecer diferente, né? De uma forma mais experiente, mais cuidadosa. Ela traz uma energia ali que é um pouco caótica, eu sempre falo disso, né? A Torre fala de um momento de vida que a gente atravessa que nem sempre é fácil de passar, né? Porque parece que algumas coisas desmoronam ali, mas é um arcano que sempre deixa uma base para a gente reconstruir. Então é alguém que está vendo essa oportunidade agora com você. Seja qual for a sua situação, se você está mentalizando aqui uma pessoa com quem você convive ou já conviveu e vocês passaram por problemas, de repente esses problemas estão sendo indicados pela própria Torre, assim como a oportunidade de vocês agora reconstruírem a relação, né? De um modo mais firme. Tá legal? Se você não está pensando em alguém com quem você já teve qualquer envolvimento, se for uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, então é alguém que está imaginando com você uma oportunidade de refazer a vida amorosa, né? Pode ser alguém que veio de experiências difíceis, mas sente que merece ser feliz e está buscando essa felicidade com você, está encontrando esse caminho com você, né? A oportunidade de se reconstruir a vida afetiva com essa rainha de copas aqui, que traz muito de sentimentos, é alguém que vê com você, né? Muito espaço para os sentimentos acontecerem e a energia do amor que possibilita ali dar um passo de cada vez na direção de construir algo que vale a pena a dois. Então a gente vê alguém no momento de levar as coisas a sério, alguém que está imaginando um contexto de vida a dois aqui com você, com essa ideia de reconstrução, seja para resolver problemas do passado a dois, né? Ou seja, aquela pessoa que veio de uma situação complicada e está se propondo a ser feliz com você, tá? E a rainha indica alguém que quer permanecer ao seu lado, né? Uma rainha, ela já tem uma maturidade ali, não está na fase de aventura, de baladinha, de casualidades. Ela quer viver algo que possa acrescentar, que vale a pena, né? Então, nós temos essa ideia dele ou dela com você, por isso eu falei que a gente está com uma leitura uma combinação muito positiva aqui para combinar, né? Para começar, aliás, a sua leitura do tarô, mostrando o que esse alguém pensa, então, com você, que tipo de intenção está aí, né? É o que essa pessoa está imaginando viver ao seu lado. Então, começamos bem. Aqui, na morte com o 5 de paus, a gente vai
relacionar, obviamente, né? Tudo está na mesa fazendo parte da mesma leitura para você. Então, como que a gente relaciona isso? Olha que legal. O 5 de paus é sobre conflitos, divergências, aquela coisa de desgastar, porque as ideias não são compatíveis, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, tá? Então a gente tem essa ideia de conflitos como uma página virada, a morte. Chega disso daqui. Então é alguém que está imaginando com você agora uma nova fase, um recomeçar, né? A gente tem a reconstrução da torre e o arcano da morte marcando o que pode ser uma mudança de ciclo, uma transição entre vocês, tá? Então, com situações de repente chatas aqui nesses 5 de paus, onde ficam picuinhas, né? Divergências, briga por isso, briga por aquilo, isso parando de acontecer. Olha, vamos virar essa página, né? Vamos parar com isso, né? Então é a morte agora, é a gente, né, dar uma limpada na barra ali para enxergar o caminho para continuar trilhando. E aí a torre combina muito com se refazer algo, né? Reconstrução com base nos sentimentos. Eu acho que os sentimentos entre vocês são exatamente essa base da torre para uma reconstrução. Seja para um acerto a dois aí com o seu ex, com a sua ex, com aquela pessoa que está ao seu lado, mas está complicado para vocês conseguirem se organizar, é alguém que está se vendo com você, está imaginando poder ficar bem com você e deixar para trás conflitos. Não é aquela pessoa que quer continuar brigando, quer se harmonizar com você, tá? E o mesmo vale para quem conheceu alguém há pouco tempo. Então é aquela pessoa que, olha só, não importa mais o passado, eu estou virando a página, é a morte, eu entendo que eu estou numa nova fase, né? Então o que passou, passou, não me importa mais, não quero mais sofrer com o passado, meu pensamento está aqui agora, para viver ao seu lado, que nós pudermos viver. Então, isso é legal porque também, nesse caso, eu acho, especialmente para você que nunca teve nada ainda com este alguém, se vocês se conhecem há pouco tempo. Porque esse arcano da morte, mostrando que ele ou ela está realmente se enxergando em um novo ciclo, né, fala de alguém que não vai ficar te comparando com ninguém, não vai comparar as coisas, né? E isso é muito legal, porque é realmente aquela pessoa que esvazia o copo para poder preencher novamente com novas experiências, tá? Isso eu acho que ajuda demais. Então é alguém se propondo a isso com você, tá? E aqui na força com o 6 de espadas, a gente tem a ideia realmente de alguém que não está buscando aventura, que não está buscando casualidade, porque a força já traz aqui uma responsabilidade, né? A questão de responsabilidade afetiva, de se levar as coisas a sério, é alguém que entende que você acrescenta, portanto quer buscar algo para viver com você que possa valer a pena. Falei da rainha, né? Não é mais fase de aventura, de baladinha, de contatos, né? É de querer viver algo que vale a pena, com base nos sentimentos, no amor, né? Então, assim, limpa uma barra aqui exatamente para se preencher com algo que compense viver agora. E a força está mostrando a pessoa levando mais as coisas mais a sério, agindo de uma forma mais responsável. Temos o 6 de espadas aqui com mais consciência, tá? Então é alguém que está imaginando também essa situação com você. É alguém que está vendo em você essa característica de você como uma pessoa madura, responsável, consciente, sem ficar derrapando na vida, sabendo aquilo que quer. Então, alguém que imagina essa situação, esse momento entre vocês, de duas pessoas que sabem o que querem viver e que vão providenciar, tá? Então, isso mostra muito de como ele ou ela está vendo as coisas entre vocês, quais são as ideias, qual é a imaginação, né? O que está passando aí pelos pensamentos deste alguém com você. Então a gente vê uma pessoa que está querendo se colocar para viver algo que vale a pena. Então vimos aspectos importantíssimos nos 3 arcanos maiores aqui, na reconstrução da torre, na virada de página com a morte, né? E aqui na força com a ideia de ser mais responsável com aquilo que se vive, tá? E com os arcanos menores que foram combinados, cada um aí deu o seu tom ao arcano maior. Vamos seguir na sua leitura porque a atitude ainda, né, propriamente não está aqui na mesa para você. Mas vamos ver agora pelo baralho cigano e ainda pelo Book of Shadows. Então a gente precisa de mais informações, claro que as cartas ainda vão nos passar sobre o que este alguém vê ao seu lado, o que está imaginando com você. E está faltando
ainda realmente a resposta sobre a atitude. É alguém que vai agir ou só está pensando a respeito disso tudo e vai acabar te enrolando no fim das contas? Vamos ver. Sem dúvida, as cartas que vão abrir aqui ainda vão nos dar essa resposta. E detalhe, né? Com o que eu falei ali sobre alguém na morte, né? Virando a página, não comparando com coisas do passado, então é alguém que espera isso de você também. Imagina isso com você, né? Você como aquela pessoa que não vai fazer comparações ou ficar com ideias do tipo, ah, você não era assim e não sei o quê. Ah, mas né, eu preferia de tal jeito, como era antes. Então é alguém que espera também de você esse comportamento, né? De se deixar no passado certas coisas para que a coisa para que tudo aconteça a partir de agora, né? É uma reconstrução. Então, quando a gente parte para uma reconstrução, é isso que se espera, né? Um olhar para o presente, é alguém que imagina isso, então, com você, espera isso de você, tá? Agora, aqui no baralho cigano, nós temos o cavaleiro, a montanha e a carta do jardim. Então, olha só, o cavaleiro é aqui especial pra gente nessa leitura. Por quê? Tava faltando cartas ali no Tarô das Bruxas ainda, né, que falasse sobre o quê? Sobre atitude. E o cavaleiro é exatamente aquele que age, que vai atrás, que não fica sentado esperando, né, o que não fica só no campo das ideias ali, imaginando tudo isso sem fazer nada. O cavaleiro faz acontecer. Inclusive a gente vê aqui, né, uma pessoa passando por cima de dificuldades para poder criar o que vocês tiverem para viver juntos. Então, é alguém que de repente sabe que o momento tem os seus desafios, né? Mas é alguém se propondo, tá? E o jardim mostra um pouco mais do que se alguém está planejando com você, do que está imaginando. Por quê? Aqui é um espaço para se plantar e colher, ou seja, é alguém já com perspectivas do que há para surgir entre vocês, né? E isso confirma a ideia de alguém querendo viver algo mais sério, né? Se comprometendo com você. Nós tivemos cartas ali no Tarô das Bruxas que trazem esse tom, né, de seriedade, da pessoa levando as coisas a sério nesse momento, realmente querendo viver uma experiência no amor que vai acrescentar e vendo em você essa hipótese, né, ao seu lado, tá? Então, agora sim, nós vemos alguém aqui agindo. É alguém que vai ter uma atitude? Sim, cavaleiro apareceu para nos falar isso. Vamos colocar ainda o Book of Shadows agora, e aí sim, para poder concluir a sua leitura. O que mais que a gente vai ter aqui para falar? Sobre o que esse alguém vê com você, pensa sobre vocês, né? Faz parte da imaginação. Suas cartas aqui. As runas, essa é uma carta que tem saído também nos últimos dias, que é uma beleza. Quem está me acompanhando aí sabe disso. Runas, aqui nós temos a carta da floresta. E aqui nós temos uma donzela do elemento água. Então, a carta das runas ali confirma tudo que eu estava dizendo a respeito de alguém imaginando algo mais sério entre vocês, né? O Tarô das Bruxas trouxe arcanos ali que tem um tom de seriedade, com a torre falando sobre a reconstrução, a virada de página da morte, a responsabilidade afetiva da força, né? Levar as coisas a sério. E aqui nas runas a gente tem conhecimento, sabedoria, né? A ideia de realmente conduzir algo com responsabilidade, tá? Então, é alguém que imagina esse tipo de contexto entre vocês. Então, é alguém que espera muito de você. Dá para te falar isso também. Importante essa informação. É uma pessoa que está esperando bastante de você, né? E aí tá com de repente, aquela preocupação também. Será que ela vai me decepcionar? Ou será que ele vai me decepcionar? Sabe esse medo que você pode ter? Saiba que essa pessoa também tem. É alguém depositando muitas fichas aqui em você. Tá? Aqui na carta da floresta, a gente tem
um contexto de mudança, alguém que sente então que a vida está passando por uma mudança e alguém se permitindo a viver o que está surgindo a partir daí, tá? A donzela aqui do elemento água é que fala a respeito disso para nós, né? E alguém que imagina esse tipo de cenário entre vocês, onde tudo possa fluir, onde vocês se permitam viver o sentimento que vai se desenhar dentro dessas ideias aqui de responsabilidade, de levar a sério, de não fazer comparações, né? E alguém com perspectivas aí, falei sobre isso no jardim, onde nós temos aquele espaço para se plantar e colher, ou seja, alguém já realmente considerando o que vocês terão para experimentar juntos, tá? E nesse clima aqui, olha, de um recomeço, essa ideia aqui da donzela do elemento água com a torre é perfeita, porque é a reconstrução aqui do amor na torre, né? Junto com a própria Rainha de Copas que já estava lá. E agora, com mais um arcano do elemento água, Copas é elemento água. E a gente tem aqui essa donzela de água, né, que traz o quê? Uma perspectiva de um recomeçar, um novo dia que nasce, né, com problemas sendo deixados para trás, mais leveza, mais espontaneidade. Então, alguém imaginando exatamente essa energia entre vocês, o que fala muito de compatibilidade, ou seja, é alguém que tem expectativas em você, que está depositando as fichas, né? Criando realmente expectativas, esperando muito de você, porque entende que vocês combinam e que é uma questão de fazer valer, né? Então, uma pessoa que conta com você para isso, então eu acho que é o que vai se desenhar aos poucos. E, fundamental, vimos atitude. Não é uma pessoa que vai te enrolar, não. O cavaleiro já mostra um movimento aí para esse cenário todo se desdobrar, certo? Então, quase que eu derrubei a tampinha aqui, que é a tampa da caixa do Book of Shadows, onde eu guardo esse tarô aqui, tá? Então, assim, concluímos para você, tá? As respostas estão dadas. Essa foi a sua consulta de hoje. Deixa o like, lembra que é importante para o canal. Interage comigo nos comentários. Vamos conversar, quero saber como você se sentiu com a leitura. Muito obrigado pela sua presença, um abraço e até amanhã que tem mais.